Queria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Quem está rápido na Bíblia aí, diz amém. Ó. Quem está mais devagar, diz me espera. Estou te esperando. Todos juntos? Amém. Está escrito assim: E Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu-o com alegria. E vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi para ser hóspede de um homem pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa. Então, depois dessa introdução, a gente entra no nosso personagem, que é esse homem chamado Zaqueu. A palavra fala que Zaqueu ele sobe em um sicômoro. O sicômoro é uma árvore alta. Ela mede entre 10 a 13 metros, com muitos galhos e folhas. Ela também é comumente chamada de figueira brava, porque ela produz um figo de qualidade inferior, que os judeus ele não apreciava muito. Então aquela árvore, ela tipificava a vida de Zaqueu. Zaqueu ele havia subido muito na vida, mas de uma forma que era uma forma baixa. A Bíblia nos conta, aqui no relato que nós lemos, no capítulo 19 de Lucas, que Zaqueu ele era o chefe dos publicanos. Então, além dele ser um publicano, ele era chefe deles e ele era rico. E havia uma rejeição muito grande naquela época do povo para com os publicanos. Eles até fizeram um trocadilho, né? Públicos vem de funcionários públicos e canes, eles chamavam de publicanes, que eram funcionários do cão. Porque aquele povo, ele recebia o imposto dos seus compatriotas e repassava para Roma. Só que eles tinham uma legitimidade de, além deles cobrarem o imposto que Roma tributava, eles cobravam um valor a maior e retinham para eles. Eles tinham porcentagens sobre cada imposto que eles cobravam. Então, todo publicano era uma pessoa muito bem financeiramente. E Zaqueu, como era o chefe dos publicanos daquele distrito, ele era um homem que ele tinha enriquecido muito, muito, muito. Então, Zaqueu, ele convivia com esse dilema. A sua condição financeira trazia grandes benefícios para a sua família. Por exemplo, Zaqueu ele tinha a condição de ser um cidadão romano. Ele tinha o direito a esse título porque ele era uma pessoa de confiança de Roma, que era a metrópole ali em Jerusalém. Então isso garantia para ele que ele não sofreria nenhuma opressão militar. Se estourasse uma guerra de Roma contra Jerusalém, ele era tratado como um cidadão romano. Então ele estava em paz, mesmo com Jerusalém tomada e sitiada por soldados romanos que faziam rondas 24 horas por dia.
Isso qualificava também Zaqueu a mandar os seus filhos para um intercâmbio. Eles podiam estudar no exterior. Eles podiam estudar em Roma, ou eles poderiam estudar na Grécia, que era a capital intelectual daqueles dias. Porque esse título de cidadão romano era como um visto americano para nós hoje. Ele qualificava Zaqueu a mandar os seus filhos para estudar fora. Isso qualificava ele também a tirar férias lá em Cesareia. Cesareia era a capital do entretenimento do mundo antigo, onde tinham os coliseus, onde tinha os teatros. Então ele tinha todos esses benefícios. Mas Zaqueu ele não tinha paz para desfrutar de tudo isso. Sua consciência trazia cativa o slogan que os seus próprios irmãos haviam colocado sobre ele, que ele era um homem sem caráter, que ele era um larápio, que ele era um desonesto. E o pecado ele tem esse poder. O pecado tem esse poder de pegar a sua essência e misturar com aquele sobre quem ele domina. Por isso que quando uma pessoa ela mente, a qualificação que vem sobre ela é de mentiroso. Quando uma pessoa bebe, a qualificação que vem sobre ela é de bêbado. Porque o pecado ele faz isso, ele mistura a sua essência com a essência daquela pessoa que é vencida pelo pecado. E ali estava Zaqueu. Tinha tudo para estar sorrindo, mas por dentro ele tinha essa grande indagação, porque ele era rotulado pelos seus próprios irmãos. Eu olho para Zaqueu e eu medito sobre mim e sobre você. Quais foram as qualificações, quais foram os rótulos que talvez você recebeu ao longo da sua história que mais depreciaram o seu caminho? E o pior é que às vezes a gente pega esse rótulo, olha para ele e a gente coloca esse rótulo sobre a gente. Meus pais disseram que eu não ia dar certo e desde então eu não tenho dado certo. Alguém disse que eu não era bom para fazer algo e realmente eu não tenho sido bom. Às vezes a gente pega esses rótulos e coloca sobre a gente. Talvez você acostumou a se enxergar sobre essa ótica. Mas a pergunta é, como Deus te enxerga? Como Deus te vê? Como Deus te contempla? Quem é você aos olhos de Deus? Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 3, vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Então, em outras palavras, Jesus ele coloca um rosto humano em Deus. Deus havia falado várias vezes e de muitas maneiras no Antigo Testamento através dos profetas, mas o homem ele não conseguia compreender a Deus por causa da sua condição de pecado. Então o que Deus fez? Deus enviou a sua palavra em figura humana, para que Deus pudesse saber o que é fome, o que é sede, para que Deus pudesse saber o que é lágrima, para que Deus pudesse sentir o que é sede, para que Deus pudesse chorar, sentir o que é angústia, e comunicar com o homem
a sua missão de forma clara e audível. Então Jesus, ele coloca um rosto em Deus, porque ele era o Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco. O Deus que os homens não compreenderam na antiga aliança, Jesus veio para desmistificar. Jesus veio para explicar. Esse foi o apóstolo de Deus. A palavra apóstolo significa enviado. Esse foi o enviado, a mensagem enviada de Deus que arrebatou o coração de Zaqueu. Porque aquele homem chamado Jesus, que era um homem tão nobre, um homem que fez tantas maravilhas que profetas e homens santos que viveram nunca haviam conseguido fazer, ele era tão grande, tão poderoso, mas ele era tão singelo, capaz de tocar em um leproso e purificar o leproso, capaz de dividir uma refeição com uma prostituta, capaz de tocar nos olhos do cego e fazê-lo enxergar, capaz de conversar com um pecador sem uma pedra na mão. E quando Zaqueu ouve essa mensagem de Jesus, que havia um homem de Deus, que tinha uma mensagem do reino de Deus, e que estava aberto para essas pessoas, Zaqueu simplesmente se apaixonou por aquilo que ele ouviu. Zaqueu se apaixonou por aquilo que ele ouviu. E da forma como você vê Jesus, você vai se relacionar com Ele. O texto começa dizendo que havia uma grande multidão ali em Jericó. Nós podemos dizer que aquela era uma marcha para Jesus, que Jesus estava nela. E se havia uma multidão, havia também várias motivações sobre aquela multidão. Alguns estavam ali porque queriam uma cura, porque àquela altura o evangelho já tinha se espalhado bastante na terra. Então pessoas, quando descobriam, quando imaginavam que o barquinho dos discípulos com Jesus ia para determinado povoado, eles já começavam a fazer a sua romaria, eles já começavam a fazer a sua peregrinação para aquele lugar, e para ali iam os enfermos, iam os coxos, iam os aleijados, e eles ficavam ali esperando até por dias a comitiva de Jesus chegar naquele lugar. Então ali havia uma multidão, e na multidão existiam pessoas que estavam seguindo Jesus para serem curados. Haviam pessoas que estavam seguindo Jesus porque precisavam de uma intervenção, como ele foi abordado ao longo do Evangelho. Ele foi abordado por um homem que queria a cura para o seu empregado. Ele foi abordado por Jairo, que queria a intervenção dele no problema da sua filha. Haviam pessoas que queriam uma intervenção. E haviam pessoas que estavam ali por causa da própria movimentação. Já viu que tem gente que tudo que vira, né, na linguagem atual dos nossos jovens, no fluxo, tudo que vira um fluxo atrai gente. Então tinha gente que estava ali porque estava cheio, porque estava todo mundo ali, então ele não queria perder as notícias. Não tinha Jornal Super, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Então eles queriam ver com os próprios olhos aquilo que eles estavam ouvindo acontecer nos outros povoados. E eu parafraseio essa realidade da multidão com a nossa realidade. Aqui no meio dessa multidão existem várias motivações. Existe a motivação talvez também de uma cura. Mas se a nossa caminhada em seguir Jesus for somente por uma necessidade, quando ela for suprida, a gente corre o grande risco de debandar. Se a nossa expectativa em seguir Jesus ela estiver apenas relacionada a uma intervenção
uma porta, uma pessoa, um auxílio, a gente corre o risco de enxergar Jesus e a sua missão de forma equivocada. Muita gente até está seguindo Jesus por causa da movimentação. Eu quero ir no culto que tem mais gente, no culto que é mais falado, que é mais comentado, no culto que enche mais. São as motivações da multidão. Só que o texto diz que Zaqueu fez o quê? Ele subiu na figueira. Zaqueu ouviu falar de Jesus e esse relato trouxe um impacto sobre a vida dele. Eu quero conhecer esse homem, porque eu fiquei sabendo que entre os seus discípulos tem um homem chamado Mateus, que também era publicano como eu. E Jesus mudou a vida desse homem. Eu quero ver esse homem de perto. Eu quero ter uma visão, uma percepção real sobre esse Jesus. Então essa ação representa o que nós temos que fazer para a gente realmente enxergar Jesus de maneira apropriada. A gente tem que estar acima do nível da multidão, acima do nível da necessidade, acima do nível da intervenção, acima do nível da movimentação. A gente tem que estar acima do nível para a gente conseguir enxergar Jesus da maneira que realmente Ele é e com a missão que Ele possui. E quando a gente tem essa escalada de nível, aí sim acontece o confronto mais importante da nossa história. O confronto de quem nós somos e de quem nós nascemos para ser. Você sabe o que o nome Zaqueu significa? Justo e puro. Aquele homem nasceu para ser justo e nasceu para ser puro. Mas o nosso inimigo, o inimigo do nosso destino profético, ele fez uma intervenção na vida de Zaqueu. Ele colocou sobre aquele que nasceu para ser justo e puro o in da sua intervenção e fez dele ser injusto e impuro. Então, quando a gente consegue enxergar Jesus nesse nível, Jesus ele nos mostra quem nós nascemos para ser. Aí Jesus olha para o meio daquela figueira e ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Queridos, Jesus ele não está buscando multidão, ele não está buscando seguidores, ele não está buscando admiradores. Jesus ele está buscando relacionamentos. Havia uma multidão ali. Haviam pessoas que estavam há dias a fio esperando Jesus passar para ver se de repente conseguiriam tocar na orla da sua veste, para ver se de repente a sombra dele passava sobre eles e promovia algum tipo de benefício. E Jesus ele não opera um milagre nessa passagem. Jesus ele deixou de curar, ele deixou de multiplicar pães e peixes para ter um relacionamento com um homem que ousou enxergá-lo acima dos olhos da multidão. Acima dos olhos da multidão. Aquele homem, ele teve o privilégio de passar uma tarde com Jesus. Gente, é muito forte. É muito forte. João 14, 23 vai dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Querido, mais do que a intervenção,
mais do que um milagre, mais do que um auxílio, é você ser morada de Deus. É você ter Deus residindo dentro da sua casa, dentro da sua família, porque essa era a missão de Jesus. Ele era o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Jesus, ele tinha, aí o texto diz assim: desceu Zaqueu com toda pressa e obedeceu com alegria. Como eu disse, a revelação que você tem de Jesus, ela vai definir o relacionamento que você tem com Ele. Se você enxergar que Ele desceu com uma missão, Ele veio nessa terra com uma missão, se você discernir a missão dEle, você vai se relacionar de uma forma diferente e profunda com Ele. Lucas 9, 18 a 20 vai dizer assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Aí Jesus vira para eles e diz: mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então Pedro falou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele tinha essa preocupação. Como os homens estão me vendo? Quem os homens acham que eu sou? Jesus queria entender se as pessoas estavam entendendo a sua missão. Mateus 1, de 20 a 23, vai dizer assim: enquanto José ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus, ele veio para ser Deus conosco, para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele veio para ser a mensagem representativa de Deus para o homem. Deus, ele veio para resgatar o relacionamento com o homem. Aí o texto diz assim: ao verem isso, todos murmuraram. Muitos estavam focados no currículo de Zaqueu, nos seus antecedentes, mas Jesus estava focado na sua busca. A busca de Zaqueu, ela chamou a atenção de Jesus. Você não tem noção, querido, do que o poder de você querer se relacionar com Jesus de forma íntima, o poder que isso tem de chamar a atenção dele. Você não tem noção. Você não tem noção, querido. Você não tem noção. E o Evangelho nos garante que quem bate, a porta se lhe abre, que quem busca, encontra, e que quem pede, recebe. Eles murmuraram e disseram que ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. Então a multidão está murmurando lá. Poxa, Jesus entrou para ser um homem, hóspede de um homem pecador. Eu estou aqui há 5 dias, com o meu leito aqui, eu estou entravado numa cama e Jesus vem, ele ignora o meu pedido, o meu clamor, e ele entra para ser hóspede de um homem pecador. Querido, o Evangelho, a palavra diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Que Ele escolheu as coisas vis
desse mundo. Seria como se Jesus ele viesse até o Brasil e escolhesse um daqueles políticos da Lava Jato e falasse: eu vou posar na sua casa hoje. Eu não vou procurar o pastor mais honrado do Brasil, eu não vou procurar a igreja mais estruturada, eu vou pousar na casa do político mais corrupto da nação. Queridos, muito forte isso. E a multidão está murmurando e Jesus está ali. Talvez até alguns pensaram: mas ele foi porque vai ganhar uma oferta. Você vai ver, daqui a pouco ele está com um barco novo. O cara vai patrocinar um barco novo para ele, um barco a motor. Agora ele vai andar com os discípulos numa velocidade muito maior. Porque muitas vezes a gente não entende que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Que enquanto nós olhamos para números, nós olhamos para status, Jesus está olhando para o coração. Ele está buscando um relacionamento. E a resposta de Zaqueu, ela foi maravilhosa. Eu imagino o que Zaqueu estava pensando no caminho enquanto ele estava indo com Jesus. Todos da minha nação, os meus patrícios, eles cuspiam quando eu passava, eles meneavam a cabeça, eles viravam o rosto, eles jogavam, sacudiam a poeira da sua túnica quando eu passava com a minha família, porque eu era um publicano e o homem mais importante da terra, ele está entrando dentro da minha casa e até agora ele não trouxe uma palavra de julgamento. O homem mais importante da terra, ele não operou nenhum milagre, a multidão estava gritando, suplicando enquanto nós vínhamos pelo caminho, mas ele veio para ter um relacionamento comigo. Ele parou tudo o que ele estava fazendo para ter um relacionamento comigo. E ele não me apontou as minhas falhas, ele não apontou os meus defeitos, ele não lançou em rosto o meu comportamento impróprio, indevido. E Jesus está ali entrando e de repente aquele homem, ele diz: não tem jeito, não tem como, querido. Se você enxergar a Jesus, o Jesus do Evangelho genuíno, se você enxergá-lo, não tem como você não mudar, não tem como você não ser liberto. Zaqueu, querido, ele não fez um curso de batismo de 3 meses, ele não fez um seminário, ele não foi discipulado. Zaqueu passou uma tarde com Jesus. E aquela tarde mudou toda a trajetória, os planos, os projetos, os alvos que ele tinha preenchido para a vida dele. Em uma tarde com Jesus mudou tudo. Eu imagino que o povo, multidão, você já viu que é difícil controlar, né? Certo dia Jesus estava pregando, eles tiraram o telhado da casa onde ele estava e baixaram o aleijado lá. Eu imagino aquela casa enorme, confortável, Jesus ali com Zaqueu, ali os seus discípulos e a multidão tentando pelas frestas ver alguma coisa, ouvir alguma coisa. E eu imagino o clamor vindo lá de fora: ladrão, corrupto, larápio, devolve o que é nosso. E está ali aquele homem e Jesus ali, Jesus não aponta, Jesus não concorda, Jesus está olhando com olhos de amor para aquele homem e de repente ele começa a dizer: se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais conforme a lei de Moisés manda, e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Aí Jesus diz assim: verdadeiramente a salvação entrou nessa casa. Verdadeiramente a salvação entrou
nessa casa. A maior propaganda que você pode fazer do Evangelho, querido, não é você pegar o microfone e dizer: olha, eu não tinha carro, hoje eu tenho 2 caminhões, um iate, um jato. Não. A maior propaganda que você pode fazer é quando as pessoas olham para a sua vida e elas veem aquilo que você deixou porque Jesus entrou na sua vida. Aquilo que você mudou porque Jesus entrou na sua vida. Aquilo que você era e que as pessoas podem testemunhar. Não, ele não é mais isso, porque Jesus entrou na sua vida. Verdadeiramente Jesus está dentro dessa casa. Aí Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ele veio buscar, porque ele veio trazer para si. Essa é a missão de Jesus, querido. Ele está diante de Jerusalém, as mulheres chorando: ai, não morre. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis colocá-los embaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintinhos, e tu não quisestes. Jesus, ele quer se relacionar conosco, querido. Jesus, ele quer se relacionar conosco. Eu vejo daqui uma multidão. Jesus olha para você de forma individual. Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua causa. Ele só está esperando você abrir a porta do seu coração para ele entrar e ceiar com você e ter comunhão com você, querido. Se existe um nível mais alto que esse, eu desconheço. Se existe um nível que um homem e uma mulher pode atingir maior do que aquele que fez os céus e a terra, o ar, o mar azul e tudo que se pode ouvir, tocar, sentir, pegar. E ele se desfez da sua glória, da sua majestade, habitou num corpo de carne limitada. E hoje, se você parar para pensar, tem um homem no céu, sentado à direita do trono de Deus. Por causa desse homem e dessa mulher que sou eu e você, hoje tem um homem no céu. E ele fez questão de levar essa estrutura para lá, um corpo de carne e osso. Vamos abrir lá em Zacarias 13:6. Essa aqui não estava no esboço, não. Essa veio por inspiração. Zacarias está antes de Mateus. Vou te dar um endereço para você abrir lá comigo. 13:6. A Bíblia diz que ele não tem a mesma figura que ele tinha, né, que os quadros pintam aí, né, da coroa de espinhos, desfigurado. Hoje os seus olhos são como chama de fogo, a sua veste é branca como a lã branca, ele tem um cinturão de ouro como que sai da fornalha de fogo. Mas se você olhar no trono, você vai achar algo inusitado, interessante. Olha o que o texto diz, Zacarias 13:6. E alguém dirá: que feridas são essas nas tuas mãos? Porque eu vejo daqui um rei, ele está sentado no trono, ele tem coroa na cabeça, ele tem um cedro na mão, mas ele tem feridas nas mãos. Essas feridas não ornam com o que ele é e o que ele representa. Aí, então ele responderá: estas são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Essas são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Querido, eu não sei quanto a você, mas eu quero estar escrito nesse rol de amizade. Se um homem como Zaqueu, ele pôde desfrutar de uma tarde com Jesus, eu quero passar o resto da minha vida desfrutando desse nível de amizade que só é possível porque alguém disse: eis-me aqui, envia-me a mim lá.
eles vão te prender, eles vão te torturar, eles vão te matar. É o filho do dono da vinha, eles não vão respeitar, mas eu vou comprar, eu vou trazer esse povo de volta. A missão Jesus. O Jesus, queridos, é um nome para nós. O Cristo, o Filho de Deus, ele tinha um outro nome antes dele se encarnar. Se você lê o livro de Apocalipse, fala de um nome que nem os anjos sabiam. Mas Jesus tem um significado. Jeová salva. E o texto diz que colocará o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então o nome é uma missão. Aí sabe, você atingindo esse nível, para onde você vai? Lá para João 15, para a gente encerrar. Vamos abrir lá. João capítulo 15. João capítulo 15. Esse aqui é bônus também, não estava no esboço não. Todo mundo lá? Está escrito assim, ó: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como ramo e murcha. E os homens os colhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Jesus está falando uma parábola. E a Bíblia diz que ele abriria sua boca por parábolas, e em parábolas ele publicaria mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Você sabia que a videira é uma das poucas árvores que ela consegue receber um enxerto? O que é um enxerto? O viticultor ele tem uma faquinha pequena chamada enxertadeira. Então ele vem num galho da videira e ele faz uma cavidade. Nessa cavidade, ele pode pegar um galho de um pé de laranja, por exemplo, e enxertar na videira. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? A videira vai assumir aquele ramo do pé de laranja como sendo algo seu, como sendo sua, uma extensão dela. E sabe o que vai acontecer? A raiz da videira vai começar a transmitir a sua essência para aquele ramo de laranja. E aquele ramo vai produzir flores e brotos. Aí sabe o que vai acontecer mais para frente? Na época da frutificação, aquele ramo de laranja, ele vai começar a gerar uva. Você já comeu uva sem semente? A uva sem semente é uma uva que veio de um ramo que foi enxertado. Aí Jesus está falando o quê? Que ele é a videira e nós somos os ramos. Nós não tínhamos frutos dignos de justiça. Quando João Batista ele começa a anunciar o reino de Deus, ele diz o seguinte: eis que o machado está posto à raiz de toda árvore. Toda árvore, pois, que não produzir fruto de justiça será cortada e lançada no fogo. A nossa raiz ela estava podre. O pecado contaminou. Por isso que de Adão para frente, nenhum serviu, porque todos vieram com defeito de fábrica. Parafraseando Paulo, vamos dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos purifica de toda injustiça. Então, queridos, nós somos esses ramos que
fomos enxertados em Jesus. 1 Coríntios 6 diz assim: aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Querido, a essência que há na videira, ela atinge os ramos. E por que nós geramos uvas sem semente? Porque a nossa multiplicação, ela não provém da nossa semente, ela provém da videira aonde nós estamos enxertados. Ela provém de Cristo. E agora só o segredo para quem atingir esse nível. Olha o versículo 7. Se vocês permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vocês estão aí, gente? Vocês ouviram comigo o que eu disse aqui? Se vocês estiverem em mim, permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e isso vos será feito. Aleluia, querido. Jesus, ele veio para mudar a sua história, mas ele quer mudar de fato. Está na hora da gente voltar a ter testemunhos verdadeiros. Vocês lembram que o testemunho de antigamente sempre eram testemunhos de arrependimento? A gente pegava, por exemplo, um ator que se convertia, ele contava como ele se arrependeu, como ele encontrou Jesus e aquilo mudou a sua história. Os testemunhos de hoje são testemunhos ao inverso do testemunho de Zaqueu. Em vez dele parar de reter o que é além do necessário, as pessoas estão retendo. Mas o testemunho na vida de Zaqueu foi o quê? Foi o arrependimento. Querido, está na hora da gente voltar as pessoas a enxergarem Jesus em nós. Eu fico com vergonha, gente, porque Zaqueu passou uma tarde, às vezes a gente passa a vida na igreja e não conhece o Cristo ao qual nós servimos. Quantos cultos nós temos participado e às vezes a gente sai sem ter noção do que essa reunião representa. Como nós lemos aqui, hoje, se a gente olhar no trono, existem feridas nas mãos dele, que foram para a minha história e para a sua história. Só tem um roteiro, o roteiro que ele escreveu, o roteiro que ele criou. Querido, eu estou com muito anseio para evoluir nesse nível de conhecer Jesus. E nós temos o hábito de orar aqui nesse culto, e eu gosto disso.